Nós ainda estamos no capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Hoje nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 16. Nós temos aí por volta de 25 minutos, 30 minutos. Vou tentar ser breve. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 16. Antes da gente continuar a leitura, entrando na palavra, como eu disse, nós estamos numa série de Gálatas. Nós vamos explorando a carta aos Gálatas. E eu preciso reforçar a ideia do porquê que é importante a gente entender Gálatas. Esses dias eu vi uma reportagem com um pastor muito famoso, e ele estava falando sobre política, sobre os problemas que estão acontecendo nos Estados Unidos. John MacArthur, o nome dele. E aí ele falou o seguinte: se nós quisermos mudar a nação, a gente precisa mudar a pregação. Olha interessante a ligação que ele fez. Se a gente quiser mudar a nação, a gente precisa mudar a pregação. E por que ele estava falando isso? Nessa entrevista, na verdade, ele estava defendendo a necessidade da tal da pregação expositiva, que é o que a gente está fazendo com Gálatas. E muita gente acha que teologia é meio chata, vamos aprender isso para quê e tal. É importantíssimo que você entenda o porquê dessa pregação expositiva. Vou te dar um exemplo básico, aula de português. Se eu passar na rua correndo por você e falar assim: ô Marcelo, não dá pra falar agora não, cara, tô atrasado, vou pegar o ônibus, depois eu te ligo. O que eu falei com o Marcelo? Se eu pedir para você repetir, você vai repetir. Não dá para falar? Estou atrasado? Preciso pegar o ônibus. Aí você tem 3 proposições nessa frase. Fácil. Qual que é o problema de Gálatas? Só no capítulo 1 tem mais ou menos, dependendo da maneira que você lê, 70 proposições. Só no capítulo 1. Tem 70 coisas diferentes ou não que Paulo está tentando falar para os Gálatas. Por isso que às vezes você lê um capítulo, por exemplo, a gente leu o capítulo 1, do versículo 1 ao 5. É uma levada só. Paulo, apóstolo, enviado por Cristo, não por homens, ele vai falando uma coisa atrás da outra, vai emendando uma coisa atrás da outra, e a gente não entende. Então a gente precisa, por que a gente precisa dessa pregação expositiva? Porque a gente vai dissecar o texto aos poucos. E aí, como eu disse, às vezes a conclusão da primeira mensagem, às vezes está lá na terceira mensagem. Então é bom que você assista, por isso a gente põe no YouTube, discuta e explore. Beleza? Tendo dito isso, nós vamos continuar o texto hoje e vamos ler Gálatas no capítulo 1, versículo 6 ao 16. São 10 versículos onde Paulo começa a fazer a defesa do apostolado dele. Lembra que na introdução a gente falou que a carta é dividida entre a defesa do apóstolo e a defesa do evangelho. Então Paulo está defendendo a autoridade dele de apóstolo. Por que ele faz isso? A gente vai falar sobre isso hoje. Gálatas 1, 6 a 16. Diz o seguinte: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Como eu disse antes, qualquer semelhança com o nosso tempo é mera coincidência. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que ele seja amaldiçoado. Como já dissemos antes, repito agora: se alguém vier e pregar um outro evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou quando? Desde o ventre da minha mãe. Olha aí, presta atenção, isso daí que é importante. Deus me separou desde o ventre da minha mãe. Me perdi. Onde eu? Desde o ventre materno, e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu filho em mim, para que eu anunciasse aos gentios, eu não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e depois voltei para Damasco. Bom, nós vamos explorar esse texto aí. Primeira coisa que Paulo fala: estou
de boca aberta. Ele vira para os Gálatas e fala assim, se fosse na nossa língua de hoje, no carioquês, tá de sacanagem. Tem 2 anos que eu estava aí. Já passou, vocês já desistiram do evangelho? Não é possível. Não é possível. Não é possível. Foi muito rápido. Em menos de 2 anos, vocês esqueceram do evangelho. Ele fala, eu me admiro que vocês estejam abandonando ou desertando desse evangelho. O Paulo explicou logo na introdução que os Gálatas eram conhecidos por serem os vira-casacas. Quem lembra disso aqui? Eles viravam casaca. Estou ganhando aqui, aparece alguém com outro time melhorzinho, eu vou para outro time. E assim eles fizeram também com o evangelho. Apareceram uns caras, chamados judaizantes, que chegaram para eles e falaram, tá faltando um negocinho aqui. E colocaram aquele negocinho no meio e eles aceitaram, porque aquilo era melhor para eles, porque eles iam sofrer menos perseguições dos judeus, porque os judeus perseguiam os cristãos. Então eles iam sofrer menos perseguição. E aí Paulo fala, eu estou admirado, porque vocês estão desertando não só do evangelho. Na frase ele fala, vocês estão se desertando daquele que os chamou na graça. Ou seja, quando você abandona um evangelho genuíno, você abandona o próprio Deus que te chamou. Você vira as costas para o próprio Deus que te chamou. É literalmente falando, não quero nada contigo. Porque só tem um evangelho. E aí quando você vira as costas para esse um evangelho, você virou as costas para Deus. É o que Paulo está dizendo. Vocês estão desertando aquele que os chamou para um outro evangelho. E aí ele fala assim, é um outro que na verdade não é outro. Quem aqui já leu a Bíblia e falou assim, não entendi, fiquei confuso? Então, eu também. Vou te explicar o que isso significa. Quando Paulo fala assim, vocês estão seguindo um outro evangelho que não é outro, ele usa 2 palavras, embora em português é a mesma. No grego ele usa 2 palavras. Uma é héteros e a outra era alon. Héteros a gente conhece das expressões que a gente usa no nosso cotidiano hoje. Heterossexual, por aí vai, que significa diferente, de sexos diferentes. Agora o alon significa outro que é totalmente diferente, não tem nada a ver nem com nada, nem um pingo. Basicamente Paulo quis dizer o seguinte, eu estou de boca aberta, que vocês estão se desertando do Deus que chamou vocês na graça, e indo para esse outro evangelho, que vocês acham que vem da mesma fonte, mas é de outra fonte completamente diferente. Mas olha só que interessante, os judaizantes, eles não apresentaram a outra religião. Não era fácil de discernir. A defesa de Paulo, do evangelho, é exatamente porque ele era parecido. Os judaizantes não chegaram e falaram assim, Jesus não salva. Foi isso que ele falou. Os judaizantes chegaram e falaram assim, não, é Jesus que salva mesmo. Lá vocês aprenderam dos apóstolos que só tem salvação no nome de Jesus. É isso aí mesmo, tá certo. Só que é salvação e mais circuncisão. É salvação e mais o sábado. É salvação e mais não pode comer porco. Que eram as bases, as 3 coisas mais evidentes daquilo que os judeus exigiam. Se fosse no dia de hoje, a gente ia falar assim, não, é Jesus que salva mesmo, irmão. Mas tem que dar o dízimo. É Jesus que salva mesmo, irmão, mas tem que ir na igreja todo domingo. É Jesus que salva mesmo, irmão, mas você tem que se... Sabe como é que é, né, cara? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E Paulo estava brigando com isso, porque hoje o nosso pode não pode não é mais de sábado. Hoje o nosso pode não pode se resume em outras questões sociológicas. Aqui Paulo estava falando a mesma coisa, irmãos. É só Cristo e mais nada. Na semana passada, no final da mensagem, eu fiz uma pergunta retórica, né? Pedro, você não acha que quando você fala isso, você ofende as pessoas, ou então você tira a muleta das pessoas, né? Porque muita gente, não sei se você já passou por isso, mas é comum ouvir que Deus é fiel se você for fiel. Imagina, se Deus é fiel só de acordo com a sua fidelidade, já era. Ele já devia ter te torrado já. Ué, porque se a fidelidade se resume em ir aos domingos na igreja, quem faltou igreja domingo passado já devia estar no inferno. Pegou a ideia? Não é isso, cara. Então Paulo está falando que é só Jesus. E se eu não for na igreja? É só Jesus. E se eu não der o dízimo? É só Jesus.
Tá bom. Pô, mas aí você dá um tiro no pé, cara. A galera da igreja me está dando um tiro no seu pé, as pessoas vão parar de contribuir. O problema é seu. A gente acabou de ler Provérbios 3 aqui, cara. Se você acredita que Provérbios 3 é bíblico, é bom pra você, então você vai dar, o problema é seu. Eu não estou preocupado se você vai dar, se não vai dar. Isso é coisa sua, com Deus, outra questão. O evangelho é só Cristo. Só Cristo salva, mais nada. Ir na igreja não salva, batizar não salva, dar dízimo não salva, tomar ceia não salva. Nada disso salva, nada. Rasga tudo, nada disso salva. Nossa, eu estou falando de salvação. E daqui a pouco as pessoas vão falar assim, então você não acredita em nada disso. Não é isso, cara. Tem coisas que são costumes da igreja, tem coisas que a gente faz para preservar a tradição dos nossos antepassados, e tem coisa que é o evangelho. Hoje nós estamos falando de evangelho, só evangelho. Então Paulo fala o seguinte, esse evangelho que tem adicionais, ele não vem de Cristo. Ele vem de outra fonte. E aí se você for para outra fonte, é outro Deus. Não serve. Não serve. E aí Paulo continua. Na realidade ele não é evangelho. O que está acontecendo? Tem gente no meio de vocês que está querendo perturbar vocês e manchar o evangelho. Essa é a frase que ele usa, é a palavra que ele usa. Eles estão querendo perturbar vocês e estão querendo perverter o evangelho. É como se você pegasse uma criança ali, bonitinha, educadinha, aí você vai botando minhoca na cabeça dela. Tem que honrar o pastor. Vai botando essas minhocas na cabeça dela. Esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem de brincadeira, né? Que a gente brinca muito aqui, a gente é muito brincadeira. Ela falou assim, mas tem o princípio da honra, né? Eu tenho que honrar o meu pastor. Eu falei, honrar o seu pastor e viver de acordo com o evangelho que você aprende. Esquece esse negócio de dar primícia, essas coisas, esquece isso, mano. Isso aí é coisa que já passou, era sombra, agora nós não precisamos mais disso. O que a gente precisa agora? Só? Vamos ver se vocês estão aprendendo. O que a gente precisa agora? Só? Cristo. Mais nada. Mais nada. Você vai entender já da onde que fica as muletas que a gente vai jogando por aí. E aí ele diz, mas ainda que nós, ou um anjo venha do céu e pregue outro evangelho, que ele seja amaldiçoado. Olha o que Paulo faz. Paulo era um cara que ele tinha tanta certeza que ele estava falando, que ele chamou 2 grupos de pessoas para briga. O primeiro grupo de pessoas é o grupo dos angelicais. Tipo, como é o nome daquele seriado lá que tem os 2 irmãos que vão no... Supernatural. Bateu no peito e falou assim, chama os anjos. Se vier um anjo aqui, Gabriel, Miguel, Josué, qualquer El que aparecer aqui e pregar outro evangelho, manda esses caras pro inferno. Literalmente. Porque o que é a palavra amaldiçoada aqui? Talvez a sua Bíblia seja mais tradicional, está escrito anátema. Alguém aqui tem escrito anátema na Bíblia? Então, anátema significa entregue a Deus para ser destruído. É botar na mão de Deus para Deus fazer assim, ó. Pau! Já era. Destruído. Então Paulo vira e fala assim, se aparecer um anjo, 6 asas, cobre o rosto, bate a asa, cobre o pé. Irmãos de Gálatas, a partir de agora vocês precisam fazer um sacrifício. Para o inferno. É isso que Paulo está falando. Literalmente. Qualquer semelhança com o nosso tempo é mera coincidência. Aparece alguém pregando um negócio para você que não é o evangelho de Cristo, o que você deve fazer? Vai pro inferno. Não faz isso na rua, pelo amor de Deus. Isso vai arrumar inimigo. Não faz um parente. Vamos adaptar para o Novo Testamento. Se possível, irmãos, tenhais paz com todos. Né? Então, vamos ter paz. Mas essa é a recomendação de Paulo. Por quê? A gente aprendeu aqui na introdução da série que Paulo estava com raiva. Ele estava nervoso, porque fazia 2 anos que ele tinha estado lá e os caras já estavam se pervertendo. Então ele estava com raiva. E aí o segundo grupo que ele chama, Paulo chama os angelicais para a briga e chama o próprio Paulo. É como se ele olhasse no espelho e falasse assim, cara, se tu pregar outro evangelho, tu tá ferrado comigo. Que eu vou bater. Eu vou bater em você. É isso que Paulo fala. Paulo fala, cara, se eu mesmo aparecer aqui, ó, eu tô aqui agora. Eu vim aqui 2 anos atrás, voltei. Se eu mesmo aparecer para vocês aqui agora e falar, irmãos, a partir de agora a gente vai estabelecer essa regra. Vai pro inferno. É literalmente o que Paulo está falando. Ele tinha tanta certeza do que ele está falando, que ele não abre mão do evangelho. Se um dia eu chegar para vocês e falar assim, irmãos, para ser salvo, precisa de alguma coisa, qualquer coisa além de Cristo, pode me mandar para o inferno. Sem dó. É isso que Paulo está falando. Que ele fala que ele tem que ser anátema. Ou seja, se qualquer pessoa
pregar qualquer outra coisa que não seja só Cristo, não é Cristo mais nada, só Cristo, essa pessoa não é digna nem de ser ouvida. Não deve nem ouvir. Tampa o ouvido, fala com a minha mão, lá. Não quero ouvir. Não quero ouvir. Ah, não, mas na minha igreja eu aprendi assim e tal, papapá. Das duas coisas, uma, ou seu pastor está te enganando, ou ele ainda não aprendeu. Pode ser também. Tem muita gente que não aprendeu ainda. Ou seja, ele deve ser anátema. Deve ser entregue para Deus, para ser destruído. O evangelho que salva é só Cristo. É só Cristo que tira os caras das trevas para a luz. É só Cristo que transforma, só, mais nada. Anátema. E aí eu vou falar um negócio que talvez vai te assustar. Para eu e você sermos abençoados, e abençoados quer dizer salvos, para eu e você sermos abençoados, Jesus precisou ser amaldiçoado. Gálatas capítulo 3, versículo 13. A gente vai pular um pouquinho, mas você vai ler aí. Ele se tornou a nossa maldição. O outro versículo famoso, ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, a nossa falha. Cristo se tornou a nossa maldição. A maior maldição para nós foi o Cristo. Nossa, mas embolou minha cabeça. Não, por quê? Porque ele se tornou a maldição, Gálatas capítulo 3, versículo 13, para que eu e você nos tornássemos a justiça de Deus. E a justiça de Deus não é o padrão de comportamento moral e ético, não. A justiça de Deus é ser declarado justo perante a Deus. Ou seja, para eu entrar, Jesus teve que sair. Eu entro e Jesus sai. Para eu não ficar na cruz, Jesus pegou a minha cruz e a sua cruz. A boa notícia, porque até agora é só má notícia, é só ruim. A boa notícia é que Jesus fez tudo isso porque Deus já havia prescrito isso antes do tempo e ele superou a morte. Então ele sai, eu entro, depois ele dá um drible no diabo e ele volta. Entendeu? Essa é a boa notícia. Porque se parasse ali, se Jesus não tivesse ressuscitado, ele ia ser nada mais, nada menos do que mais um mártir. Mais um tiradentes da vida. Não é esse Deus que nós servimos. Vamos continuando. Como já dissemos antes, agora eu repito, se alguém vier aqui, e aí ele repete aquilo que ele falou. E ele diz assim, acaso agora eu busco a aprovação de homens? Estou preocupado em agradar o homem aqui? De maneira nenhuma. Se eu tivesse preocupado em agradar alguém, eu não seria servo de Cristo. Mais uma má notícia para você. Você vai colecionar inimigos na sua caminhada. Não tem como ser amigo de todo mundo. Jesus não conseguiu. É o ditado famoso. Nem Jesus agradou a todos. Vai ser eu que vou agradar. Se você quiser agradar os homens, você não vai pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque o evangelho tira o poder do homem. O evangelho de verdade tira o poder do homem. Porque quem salva? Cristo. Quem regenera? Quem ressuscita? Quem perdoa? E o homem faz o que até agora? Nada. Nada. Você consegue entender isso? O que eu acho interessante, cara, é que quando a gente entra nos debates teológicos, que a maioria das pessoas julga desnecessário, eu acho que as pessoas julgam desnecessário porque não entenderam a gravidade disso. Há muito tempo atrás, quando a gente começou a igreja, eu e o Thiago, a gente é amigo há quase 20 anos já, e o Thiago veio de uma experiência diferente de igreja, eu não tive essa experiência na igreja, e aí a gente conversando, eu falei para ele, Thiago, entender teologia do ponto de vista X ou Y, não muda nada, mas muda tudo. Por quê? Porque não vai fazer diferença para a sua salvação, porque quem salva, quem regenera, quem ressuscita é tudo Jesus. Quer você esteja certo ou errado, você não vai mudar. Mas muda a maneira que você fala, muda a maneira que você prega, muda a maneira que você vive, muda a maneira que você testemunha, muda tudo. Muda tudo. Então teologia é importantíssimo. O que é teologia? É o conhecimento de Deus, é o estudo de Deus. Nós estamos aqui para isso. Se não for para isso, nós estamos aqui à toa. Se não for para aprender de Deus, a gente está aqui à toa. E aí eu falei para ele, é importante que a gente aprenda tudo isso. E aí Paulo diz o seguinte, eu não busco a aprovação de homens. Em vários outros contextos, quando Paulo escreve para os Tessalonicenses, quando Paulo escreve para os Coríntios, ele fala, olha só, o evangelho que eu recebi, do jeito que ele veio, ele saiu. Do jeito que veio, ele sai. Eu não botei mais nada, eu nem esperei
Na hora que Deus apareceu para mim, eu nem esperei, nem consultei ninguém. Ele entrou e saiu do jeito que saiu. Ah, mas vai machucar muita gente. Não estou nem, isso aí não é problema. O evangelho não é meu. A história é minha, a cruz é minha. Então, do jeito que ele entrou, é o jeito que ele sai. E hoje, como é que a gente faz isso? Minha Bíblia estava aqui em algum lugar. Como é que a gente faz isso? Você pega a sua Bíblia, que hoje é o mais próximo que a gente tem da palavra de Deus. A gente não tem os manuscritos originais, infelizmente. Não tem como você voltar no tempo. Embora eu acabei de assistir a série do Netflix lá, o Dark, pode ser que você consiga voltar no tempo, para quem já viu, mas por enquanto a gente não descobriu como é que volta no tempo. Eu não consigo ir ficar na presença de Jesus fisicamente. Mas o mais próximo que a gente tem hoje é isso aqui. Então como é que você faz? Você pega isso daqui, lê e fala. Só isso. Lê e fala. Se tiver alguma coisa mais difícil, você discute, mas explica o que está aqui. Só o que está aqui. Mais nada. Se você sair daqui, qualquer coisa que passar disso é do diabo. Só isso aqui. Por que é tão importante a gente ficar nisso daqui? Porque é o que a gente tem. É o que a gente tem. Se a gente se desafiar a ir para outro campo, a gente pode mudar de religião, pode abandonar Deus, porque aí é outro evangelho. Entendeu a gravidade disso aqui? É importantíssimo que você aprenda isso daqui. Do jeito que ele veio, é do jeito que ele saiu. Não fiz mais nada. Aí Paulo começa uma outra linha de raciocínio. Ele fala assim: irmãos, eu quero que vocês saibam que o evangelho que eu recebi, ele não é de origem humana. Para quem lê essas coisas fora de contexto, né, tem muita gente que pega os textos e fala assim: então tem alienígena. Porque o Paulo recebeu o evangelho dos ETs. Tá aqui, ó. Ele fala, não veio dos humanos. Tem gente que faz isso, você acredita? Tem gente que tem coragem de chegar nesse ponto. Então, tá aqui. Não é de origem humana. O que ele quer dizer? Paulo diz isso porque, como a gente falou, ele precisa defender o apostolado dele. E apóstolo para eles era só os que viveram com Jesus. Quantos anos os apóstolos passaram com Jesus? Quantos? 3. Olha que interessante. Paulo teve uma visão de Jesus. Atos capítulo 9. Jesus aparece para Paulo lá na estrada. Ele fica cego, daí ele fala com ele, fala assim, vai lá na casa do Ananias. Ao mesmo tempo, Deus fala com Ananias, fala assim, vai aparecer um cara na sua casa, chamado Paulo. Faz isso não, Senhor. Eu já ouvi desse cara aí. Esse cara aí é pior que o Comando Vermelho. Ele teve aqui um tempo atrás, estava querendo matar todo mundo. Ele até matou o irmão nosso aí, o Estevão. A galera apedrejou ele, estava rindo. Ele que deu a ordem de apedrejar o cara. O que esse cara vai fazer na minha casa? Não tem nada com ele. Aí Deus vira para Ananias e fala assim, Ananias, eu que sei o que ele vai sofrer. Fica de boa. Você só ora por ele aí na hora que ele chegar e vai ficar tudo certo. Aí Paulo vai e aparece lá. Ao longo do tempo, Paulo foi tendo outras experiências. Ele fala aos Coríntios, por exemplo, que ele teve uma visão, que ele foi no céu, não sabe se ele foi em corpo ou fora do corpo, e nessa visão ele viu coisas que ele não conseguia nem escrever. E aí, se você reparar nesse texto, Paulo fala que nos primeiros 3 anos ele não consultou ninguém. O que ele fez? Está lá no último versículo. O que ele fez? Ele foi para a Arábia. Sabe o que é a Arábia? Era um deserto. Para onde que Jesus foi para ficar sozinho? Ele foi levado para o deserto. Paulo foi para o deserto para quê? Para ninguém influenciar o evangelho dele. Cara, eu recebi uma visão de Jesus. Para que eu vou ouvir fulano de tal? Não vou ouvir nada. Vou ficar aqui. Agora, por trás dessa história, o que está acontecendo? É muito provável, conjectura nossa, que Deus, soberano, sabendo de tudo e tendo planejado isso tudo de antemão, como nós vamos ver agora, falou o seguinte, nós chegamos num ponto onde as pessoas só vão acreditar nesse evangelho se vier de um cara radical. O cara que era o Osama Bin Laden da época. Então nós vamos atrás desse cara, eu vou converter o Osama Bin Laden e ele vai pregar o evangelho. Aí todo mundo vai acreditar. Basicamente, da nossa conjectura humana, é isso que aconteceu. Então Deus pega Paulo, porque Paulo fala que ele foi chamado quando? No ventre da mãe dele. Pô, mas como que o cara pode ser chamado no ventre da mãe dele e foi matar a igreja? Que Deus é esse? O cara que foi chamado para pregar o evangelho está perseguindo a igreja. Que Deus é esse? Será que Deus se confundiu? É bem provável que Deus tinha tudo isso em mente. E eu falo bem provável porque eu não sou Deus, não sou dono da razão. Mas a nossa conjectura é que ele tinha isso em mente e ele planejou tudo isso para que fosse convincente para aqueles que precisavam ouvir e serem salvos através da mensagem. Está todo mundo conseguindo entender? Não está difícil até agora, não? Então vamos dificultar um pouquinho mais agora. Não recebi de pessoa alguma e nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo.
Olha que interessante, nós hoje, nós somos ensinados o Evangelho. Você lê o Evangelho na sua Bíblia, você ouve o Evangelho na pregação. E aí, é interessante a gente perceber o seguinte, nós hoje, a gente tem, na grande maioria, nós passamos por uma fase onde a gente recebe uma interpretação. O que é interpretação? Eu li, falei para vocês o que eu acho. Tem interpretação. Todos nós passamos por isso. Todo mundo. Todo mundo que é exposto a qualquer tipo de pregação passa pela fase da interpretação. Algumas pessoas, de acordo com a Bíblia, aqueles que Deus escolheu para chamar das trevas para a luz, sofrem uma fase chamada revelação. O Evangelho não é uma religião de interpretação. Essa palavra interpretação é o que leva a gente a dividir as igrejas em denominações. A denominação tal interpreta de tal jeito, a minha denominação interpreta de outro jeito. A pior coisa que aconteceu na história da igreja foi a interpretação. Talvez seja por isso que os muçulmanos, por exemplo, ensinam os seus convertidos a falarem árabe, para não precisar traduzir. Seria bom que a gente aprendesse hebraico e grego, para a gente poder ler no original e entender o que ele quis dizer, pelo menos o mais próximo do original. Por quê? Porque a gente perde muita coisa, porque interpretação gera só convicção. Grava isso que eu vou falar para você. Interpretação gera convicção. Se aparecer um cara aqui que fala bem, vestido aqui e tal, com uma boa eloquência, e ensinar para você algumas coisas, você vai ficar convicto daquilo. Fala, rapaz, o cara falou que aquela grama ali era azul, cara. Olha, eu tô vendo verde, mas eu vou sair por aí falando que é azul. O cara é bom, a lábia do cara é boa. Interpretação traz só convicção. Agora, revelação traz conversão. Só é convertido aquele que foi revelado. Por isso que quando Jesus pergunta para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Porque ele perguntou, o que a galera está falando que eu sou? Uns interpretaram que você é Elias, outros interpretaram que você é o João Batista. Tem um monte de gente interpretando um monte de coisa. Mas e vocês? Aí Pedro pula na parada e fala assim, você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para ele o quê? Você é um cara esperto. Esse é inteligente. Mas você não é inteligente porque você de dentro de você. Porque foi Deus que te revelou. Você acha que Pedro não tinha interpretação, não? Claro que tinha. Ele cresceu ali no meio. Todo mundo tinha interpretação. Naquela época, o Giovanni me mandou ter um negócio interessante. Naquela época existiam duas escolas de pensamento de dois rabinos judeus quanto à interpretação da lei. Um chamava Hillel, o outro chamava Shammai. Esses dois eram os caras que falaram assim, sábado começa às 6 horas. Caminhada do sábado é tantos quilômetros. A galera vivia de acordo com o que eles falavam naquela época. A religião judaica acabou se transformando numa religião de tradições humanas. Pode lavar a mão, não pode lavar a mão, deve lavar a mão, não deve lavar a mão. E foi se desenvolvendo e as tradições acabaram superando a Torá, porque o judaísmo bom mesmo é só a lei. Você pega aqui, lê o Deuteronômio, pronto, acabou. Mas aí os caras começaram a interpretar e modificar. E aí gerou, no tempo de Jesus, tinha esses dois caras. Que curiosamente, por que Paulo defende o apostolado dele? Quando ele fala assim, mais pra frente um pouquinho, ele fala, vocês conheceram as minhas maneiras no judaísmo. O que ele quer dizer com isso? Paulo quis dizer o seguinte, cara, dos judeus, eu sou o mais sinistro de todos. Todos. Pode pegar aí os fariseus que estão aí, o Nicodemos que veio falar com Jesus, não teve Nicodemos, João 3 veio falar com Jesus? Pode pegar o Nicodemos, pode pegar o Caiafás, pode pegar todo mundo aí. Eu sou mais sinistro que todos eles, sabe por quê? Vocês não sabem, rapaz, mas o meu mestre era um cara chamado Gamaliel. Eu aprendi com ele. Vocês sabem quem era Gamaliel? Gamaliel era discípulo desse cara cabeção chamado Hillel. Ele era o cara. Ele sabia de tudo que precisava saber. Tanto que ele viu tanto à frente que no momento que os caras estavam perseguindo a igreja e mandaram parar de pregar o nome de Jesus, Gamaliel chega pra galera e fala assim, peraí, só um pouquinho. Ô Pedro, dá licença. Fica ali fora só um pouquinho, que eu vou falar com os caras aqui. Aí ele vem pros caras. Paulo, vocês estão perseguindo os caras? Há uns 300 anos atrás deu a mesma coisa, cara. Apareceram uns caras aí no meio dos macabeus, vocês bateram nos caras, não deu nada. Faz o seguinte, deixa os caras quietos. Se for de Deus, vai vingar. E se você quiser parar, você está lutando contra Deus. Se não for de Deus, vai morrer. Olha a sabedoria de Gamaliel. Esse é o cara que ensinou Paulo. Paulo tinha todas as interpretações sem imaginar. Jesus não ensinou nada novo para Paulo. Nada novo. Nada. É até curioso que Jesus vira e fala assim, um novo mandamento eu vos dou, quando ele fala para os discípulos. O mandamento não é novo, o mandamento é antigo.
Amar uns aos outros. Esse mandamento, ó, está na lei. Há 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, de Jesus. Jesus não ensinou nada novo para Paulo. Sabe qual é a diferença? O que aconteceu com Paulo? Paulo não recebeu um ensinamento novo. Ele recebeu uma revelação nova. Paulo recebeu o próprio Jesus. Ele não recebeu um ensinamento, ele recebeu o próprio Jesus. E aí, olha só que interessante, nós estamos acabando. Mas Deus me separou quando? Desde o ventre da minha mãe. Para quê? Deus me chamou desde o ventre da minha mãe para pregar para os gentios. Está aí na sua Bíblia. Desde o ventre da minha mãe. Esse é um dos assuntos mais complicados na igreja. Dividiu igrejas e denominações porque a gente tem dificuldade de aceitar que Deus é maior que nós. Na mensagem passada eu falei o seguinte: se eu não consigo me salvar, a glória é toda de Deus. Mas se Deus não consegue me salvar porque eu resisto, então a glória é toda minha. A gente tem dificuldade de aceitar que Deus é maior que nós. Para nós, Deus é no máximo igual ao presidente da República, no máximo. Passou disso, não é Deus. A gente não tem um relacionamento de soberania. A maioria das pessoas se aproxima de Deus, entre aspas, sem reverência nenhuma. A gente não faz a menor ideia de quem é Deus, a gente não chega nem perto do entendimento de quem é Deus. E Paulo fala em várias cartas, e aqui ele fala explicitamente: desde o ventre da minha mãe ele me escolheu para eu pregar o evangelho para os gentios. Ou seja, lá atrás, se você não tiver maturidade para interpretar, você vai achar que lá atrás Deus errou. Porque o próprio Jesus fala: eu vim para os judeus. Não, mas Paulo falou que ele foi separado para pregar para os gentios. Olha o plano de Deus, como é que é muito maior do que aquilo que a gente imagina que está contido nessas páginas aqui. Paulo tinha sido escolhido antes do ventre da mãe dele, na graça de Cristo. Na sua Bíblia talvez fale pela graça, mas na graça de Cristo. E aí, olha só, quando lhe agradou revelar o seu filho. Quando lhe agradou revelar o seu filho. Ou seja, Paulo passou, sei lá quantos anos, 30, 40, sei lá quantos anos Paulo tinha, perseguindo a igreja, achando que estava fazendo certo, achando que estava bombando, achando que era o cara. E aí, no momento em que Deus se agradou de revelar o filho dele nele, não é para ele, é nele. Por isso que eu falei que interpretação gera convicção, mas revelação gera conversão. Provavelmente você deve estar se perguntando isso, e eu vou responder a pergunta que você nem conseguiu verbalizar ainda. Deus te escolheu antes do ventre da sua mãe para que você seja feito à imagem e semelhança de Cristo. Mas por que eu só me converti agora? Porque nesse momento agradou a Deus te revelar o Filho dele em você. Em você quer dizer aqui dentro, de dentro de mim. Paulo teve um encontro com Jesus aqui dentro, interno. Ninguém viu Jesus. Ninguém viu Jesus. Só Paulo. Foi para ele. E cada um de nós teve um encontro, se você é convertido. Se você é convertido, olha a gravidade do que eu estou falando. Se você é convertido, você teve um encontro com o Cristo. Como que foi esse encontro? Talvez para você foi um entendimento, caiu a ficha, foi um momento que você se emocionou, outros não se emocionaram. Não me interessa, cada um tem uma experiência. Mas todo convertido tem revelação. Nada que eu fale vai tirar Cristo da sua vida. Porque todo aquele que o Pai trouxer para mim, jamais eu lançarei fora. Não tem nada que eu fale que te desconvença do Cristo. Não tem como, se você foi realmente convertido. Para isso é necessário revelação. Tudo isso eu estou falando por uma frase que eu vou falar no final dessa mensagem, que eu estou chegando lá. Uma frase, que você vai entender. Uma frase, vamos continuar. Deus planejou tudo isso até o momento dele se revelar a Paulo. Revelar é a palavra apocalipto. Apocalipto, não é eucalipto não. Apocalipto. Apocalipto é a forma presente do que a gente chama de apocalipse, ou apocalipse. Quem sabe aqui o que significa a palavra apocalipse? Revelação. Apocalipse não é o fim. Só aconteceu que a revelação era do fim. Mas apocalipse significa revelação. É aquilo que estava coberto, olha só, estava encoberto. Aí Deus vai lá e apocalipse. Entendeu?
Então Jesus, ele já estava em Paulo, coberto. Aí Deus, na hora que agradou ele, foi lá e Apocalipse. Entendeu? Você já estava escolhido. Porque não tem como você estar aqui se você não fosse escolhido. E também não tem como você correr se você for escolhido. Esse é um assunto de debate que isso aí, cara, eu preciso explicar um monte de coisa. Uma delas é a doutrina da justificação. O que é ser justificado? A gente já falou aqui. Quem salva? Quem regenera? Quem ressuscita? O que o homem faz? Isso é a doutrina da justificação. Não tem nenhum outro argumento. A gente responde. Como que você responde? Você estava dentro do ventre da sua mãe? Pede para o Ravi responder alguma coisa. Ele já saiu do ventre. Pede para o Ravi responder. Ele não responde. Ele está dormindo. Imagina quando você está morto. Você responde o quê? Ah, Deus, mas Deus chama. Olha em Romanos 28 para você ver o que vem antes do chamado. Romanos 8, versículo 28. Antes do chamado eficiente, efetivo de Deus, tem a predestinação. Todo aquele que ele predestinou, ele chamou. Os que ele chamou, ele santificou. Que ele santificou, ele justificou. Que ele justificou, ele glorificou. Tudo faz sentido se você mudar as leis. Sabe qual que é o problema disso tudo? Desse debate? Do debate da doutrina da justificação. Do debate do só a graça. É só graça. O que é graça? Qual o problema? A gente falou aqui semana passada. Da graça barata. A graça de graça é uma desgraça. A gente falou isso semana passada. Por quê? Porque a gente não leva em consideração o sacrifício que foi feito por nós. Você foi salvo pela graça, mas você não foi salvo de graça. Alguém pagou. Tudo isso vai se resumir nessa frase que eu vou falar para você agora. Tudo isso aí que eu estou falando se resume nessa frase. Presta bem atenção no que eu vou te falar. O problema que eu tenho é que eu não consigo fazer com a pregação o que Jesus fez com revelação. Esse é o problema que eu tenho. É um dilema que eu tenho, um conflito que eu tenho. Eu não consigo abrir a sua cabeça e botar Jesus lá dentro. Eu não consigo, com a pregação, fazer o que Jesus fez com revelação. Jesus não precisou pregar, cara. Quando Jesus apareceu para Paulo, o que aconteceu? Ele só chamou. Oi. Quem está me seguindo, cara? Aí Paulo cai no chão e fala assim: quem está falando? Sua voz do alto, quem é? Sou eu, Jesus. Por que você está me perseguindo? Aí Paulo, ali foi a revelação. Talvez ali naquele mesmo momento ele tenha ido no céu, ou depois ele foi no céu quando ele estava na Arábia, não interessa. Na semana que vem eu vou contar a história para vocês das jornadas de Paulo. Mas essa semana que a gente está debatendo isso, Paulo teve essa experiência e Jesus falou com ele. Você viu Jesus pregando? Algum momento você vê Jesus falando assim: Paulo, se arrepende aí, cara. Levanta a mão, faz uma oração, entrega a sua vida para mim. Você viu isso? Não tem na história de Paulo. Não tem. Nós falamos isso porque a gente precisa dar para as pessoas uma alternativa, não sei. A gente é tão fraco, tão falho, tão burro, tão ignorante. Até como pregador mesmo, às vezes não tem o que falar, porque o evangelho é só isso. Você é salvo pela graça, é ele que escolhe, ponto final. Não sei como, mas ele escolheu o veículo da pregação para você entender a salvação. Eu não sei te explicar tudo. E aí a gente continua pregando na esperança de conseguir que alguém se arrependa dos seus pecados. E aí, na minha falha, eu viro e falo assim: você quer se arrepender? Como se você quisesse alguma coisa. Ninguém em sã consciência quer aceitar Jesus, cara. Ninguém. Aceitar Jesus é muito ruim. A pior coisa que você pode fazer para a sua vida natural é aceitar Jesus. É aceitar andar com os parâmetros de Jesus. Porque vai acabar com a sua vida. Porque todo aquele que quiser encontrar a sua vida deve perdê-la. O evangelho é muito simples. É muito óbvio. E por ser tão óbvio, chega a ser ofensivo à nossa inteligência. Olha quão grande inteligência temos nós. É ofensivo. O problema que eu tenho esse problema, talvez você tenha esse problema também, é que eu não consigo fazer com a pregação o que Jesus fez com revelação. Daí sabe o que eu tenho que fazer? Recorrer à oração. Porque eu não consigo fazer com a pregação o que Jesus fez com revelação, eu tenho que recorrer à oração. Eu não sei como que está a sua vida de oração, mas eu tenho descoberto a responsabilidade que é pregar o evangelho todo domingo aqui para vocês. Você sabe qual que é o meu maior temor, o que eu faço em casa? A maioria das vezes eu não estou orando por você. A maioria das vezes eu não estou. Confesso para você que sou um cara falho. Confesso para você que eu tenho dificuldade de amar as pessoas genuinamente. De falar assim: nossa, eu vou dar vida para aquela pessoa. Mentira. A maioria das vezes eu estou orando em casa e falo assim: Deus,
deixa eu desviar disso aqui não, cara. Se eu pregar um negócio que não é isso aqui, pode ser que alguém faça alguma coisa baseada na minha palavra. Olha o perigo que é isso. Muita oração. Muita oração. E aí o meu muito pode ser pouco para você, né? De repente você é uma pessoa de oração, mas como que está a sua vida de oração? Como que você vai fazer com aquela pessoa que tanto você deseja que seja salvo, e você está batalhando há anos, só tentando explicar, e nada muda? Aqui, ó. Todo mundo tem que comprar uma calça assim, ó. Um buraco no joelho. Pra quê? Pra orar, cara. Pra orar. Isso é uma simbologia, obviamente, né? Se você quiser ajoelhar, se ajoelha. Se não quiser, se não ajoelha, mas ora. Nós precisamos aprender a interceder. Entre o convencer e o converter, existe o interceder. Entre o convencer e o interceder, e o converter, existe o interceder. Ah, mas para que você ora então, se é Deus que escolhe? Também não tem essa resposta para te dar. Essa é uma pulga que eu vou deixar atrás da sua orelha. Não tem essa resposta para te dar. A minha interpretação é que eu oro para alinhar a minha vontade com a de Deus. Porque não adianta eu orar para Deus fazer a minha vontade, que Ele não vai fazer. Então eu oro para eu alinhar a minha vontade com a dele. Pai, tira de mim o eu e coloca o Cristo. Como a gente vai ver nas próximas semanas em Gálatas, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém?